Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Leonardo, pelo convite, a Gi também, o Pimenta, o Estopa, a todos vocês aqui. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência na imprensa sindical. Eu sou, na verdade, um filho da imprensa sindical de esquerda, cutista, onde eu comecei em 1990. E, naquele momento, a imprensa sindical era muito limitada, não tinha ainda a internet, ainda era muito limitado ao jornal distribuído de mão em mão e tal, mailing, etc. e tal, mailing físico, né? Pelo correio e tal. E já naquela época era muito claro a importância de se criar uma imprensa nossa, né? Uma imprensa de esquerda, que fosse pautada pelos interesses não só daquela classe ali, que era defendida por aquele determinado sindicato, mas também do conjunto dos trabalhadores, né? Porque ficou muito claro que os jornais do chamado mainstream, da chamada grande imprensa, eles não tinham e não têm menor interesse em defender as pautas populares. Isso para mim, já naquela época, era muito claro. Mas havia uma certa dificuldade, talvez um certo dogmatismo da imprensa sindical em aceitar as novas tecnologias, né? Assim que chegou a internet, houve uma resistência em relação àquilo. Então, eu acho que a esquerda naquela época, e ainda hoje, em certa medida, ela ainda está muito naquela militância de caixa de sapato, caixa de sabão em cima, que você sobe, faz discurso na praça, o jornalzinho entregue de mão em mão, quando a gente já está numa era de comunicação via WhatsApp, as redes sociais, né, os chamados fake news, né? Então, com o avanço da internet, também ficou ainda mais claro de que a gente tinha na imprensa sindical, se apropriar desses meios. Eu acredito que hoje, quando eu olho, por exemplo, para a mídia ninja, eu percebo que hoje a comunicação de esquerda está avançando ainda lentamente, se comparado até mesmo com a direita, está avançando lentamente, mas pelo menos está avançando. Eu sempre defendi uma imprensa como, por exemplo, o caso do Brasil 247. Aliás, o fato de vocês estarem aqui, colaborarem financeiramente para o projeto, isso é muito importante. É preciso que se invista nessa imprensa que vai defender o interesse do trabalhador, o interesse das pessoas, né? Não do banco, não da empresa, não do trust. Então, por isso que eu acho, Leonardo, que eu que sempre defendi essa imprensa alternativa de esquerda, eu fico muito feliz de ver esse evento aqui, de poder estar trabalhando com vocês e de ter essas pessoas aqui que acreditam nisso também. É claro que, assim, o Brasil, a esquerda, eu não vou falar... O Pimenta falou sobre a esquerda, eu vou falar sobre a esquerda petista, hegemônica. Ela teve uma oportunidade de criar uma imprensa nesses moldes mais poderosa, na minha opinião. No tempo do Lula, talvez da Dilma nem tanto, mas nos dois mandatos do Lula, ali havia uma oportunidade de se criar talvez algo parecido com uma Telesur na Venezuela. E o parâmetro da Telesur, da Venezuela, sempre me foi muito caro, porque um dos motivos pelos quais o golpe na Venezuela contra o Chávez não deu certo foi exatamente o fato dele ter criado uma rede de comunicação popular, que a gente não fez, né? Então, isso foi um dos graves defeitos, né, da esquerda petista. Eu sempre ouvi falar do partido da imprensa golpista. Tudo bem, realmente existe o partido da imprensa golpista. O mainstream media, ele é golpista, porque os interesses a que ele atende são os interesses do mercado, né? Está aí a Miriam Leitão, que não me deixa mentir, né? O Carlos Alberto Sadenberg, que estão toda hora batendo a questão da Previdência. O interesse do mainstream é esse, né? Mas, naquela época, era possível, né? Era possível
criar algo diferente, porque PIG existe, mas não adianta você bater no PIG se você anuncia na Veja. Então, os governos petistas tinham o discurso do PIG, mas botavam dinheiro na Veja. Isso é um contrassenso. Tinha que botar dinheiro no Brasil de Fato. Tinha que botar dinheiro no Sul 21, para o qual eu trabalhei aqui em Porto Alegre por 5 anos, eles sempre com o Pires na mão. Então, assim, era importante que não adianta simplesmente a gente ficar atacando o mainstream. Eles estão fazendo o dever de casa deles, eles são pagos pelo grande capital. Não adianta a gente esperar que bananeira dê maçã. A gente fica, meu Deus, será que eles vão dar um espaçozinho para a gente? Ou quando eles batem na gente, a gente reclama, mas eles estão certos. Eles não vão comprar o nosso lado, eles não vão para o nosso lado. E nós é que temos que fazer o nosso dever de casa. Essa questão dos fake news é muito importante, isso é um tema, inclusive, os livros que o Pimenta trouxe aqui, é um tema muito importante, inclusive, eu não sei se vocês estão sabendo, saiu essa notícia, o Pimenta talvez deve estar sabendo disso, saiu no final da semana passada uma notícia que o Facebook baniu uma empresa israelense especialista, profissional em fake news. E, olha, ela é uma empresa, provavelmente existem outras. E aí eu olhei aquilo ali e falei, poxa, que interessante essa matéria. Aí quando eu fui ver lá, o Facebook identificou que essa empresa, ela atuou na América Latina e pagou anúncios fake news no Facebook em reais. Em reais. Pagou também em dólar e em shekels. Ou seja, é a atuação global. Né? Enquanto lá nos Estados Unidos ficam dizendo que os russos têm interferência nas eleições dos americanos, eles esquecem, né? Muito convenientemente, dessas empresas atuando. Aí, pergunto para você, se essa empresa israelense foi paga em reais, ela atuou nas últimas eleições presidenciais. Era para, no mínimo, o Superior Tribunal Eleitoral levantar uma suspeita e fazer uma investigação e, quiçá, anular essas eleições. Mas essa matéria passou batido. Você não viu isso na televisão. Né? Você vai ver essas coisas no Brasil de Fato, ou no Brasil 247, todos esses veículos, né? No Mídia Ninja, esses veículos de esquerda, Diário do Centro do Mundo. Então, por isso que é muito importante que a gente invista, né? Tempo, atenção, grana na imprensa alternativa de esquerda, porque é ela que vai defender, que vai mostrar as notícias que a grande imprensa não mostra. O Leonardo falou como é fazer comunicação em tempos de fascismo. Olha, o Leonardo, eu diria que eu, como chargista, eu sempre sofri censura, inclusive nos tempos do não-fascismo. Então, assim, o chargista é o sujeito, o bom chargista, ele pisa no calo de todo mundo. Né? Ele está sempre ali no fio da navalha. Hoje, se eu botar os pés na Turquia, eu sou preso por fazer charges contra o primeiro-ministro da Turquia. Se eu for a Israel, sou preso por fazer charges contra o apartheid israelense na Palestina. Se eu botar os pés no Egito, preso, porque faço charges contra a ditadura militar no Egito. No Brasil, na nossa democracia, já fui parar em delegacia por 3 vezes por fazer charges contra a violência policial. Então, claro, poderia ter sido morto em outras épocas, mas também eu sempre fico nessa perspectiva de que algo vai acontecer, né? De que alguma represália vai acontecer. Por exemplo, o Arueira, que é um dos colaboradores do Brasil 247, ele está sendo processado pela Federação Israelita por ter feito uma charge em que tinha uma suástica com a cara do Bolsonaro e a cara do Netanyahu. Ele está sendo processado por antissemitismo. O detalhe interessante é o seguinte, o Netanyahu, por que essa charge? Eu não sou Arueira, mas posso falar tranquilamente porque é da minha área. Por que essa associação com a suástica? O Netanyahu
o primeiro-ministro de Israel, ele está com uma política de aproximação com a extrema-direita, não só em Israel, mas fora de Israel. E é muito interessante porque Israel tem sempre o discurso do antissemitismo. Qualquer crítica ao Estado de Israel é taxado de antissemitismo. Só que um dos aliados dele é um cara chamado Viktor Orbán. Quem é Viktor Orbán? Ele é o presidente da Hungria. E é um antissemita clássico. Veja o que aconteceu. O Viktor Orbán mandou erguer uma estátua em homenagem a um notório antissemita lá na Hungria. Isso gerou uma reação da comunidade judaica lá. Sabe o que aconteceu? O Netanyahu puxou a orelha da comunidade judaica. Repreendeu a comunidade judaica. Então, quando se faz uma analogia dessa, em que pese que a charge ela é sempre um exagero, mas ela contém uma verdade no exagero, é exatamente associação. Uma coisa que a gente nunca imaginava, por exemplo, eu nunca imaginei, apesar de todos os anos trabalhando com a causa palestina, nunca imaginei ver um sujeito que muito conhecido pelos discursos homofóbicos, racistas, fascistas, ser aplaudido na Hebraica, no Rio de Janeiro. Eu nunca imaginava ver uma cena como essa. E aí, quando você critica isso, porque, veja bem, o sujeito vai no Yad Vashem, que é um monumento à memória do Holocausto, e diz que nós devemos perdoar os nazistas, mas não esquecer o que eles fizeram. Quer dizer, diz que o nazismo é de esquerda, quer dizer, o nome disso é negacionismo. Isso na Alemanha, você fazer isso na Alemanha, você é preso. Né? Você é uma forma, por debaixo dos panos, de negar o Holocausto, ou seja, é praticamente antissemitismo. Mas você não vê, por exemplo, essa mesma federação que está processando o Aroeira, se levantar contra esse candidato que atualmente é um presidente. Você não vê. Pelo contrário, o Netanyahu é recebido com o tapete vermelho no Brasil. O Bolsonaro é recebido com o tapete vermelho lá. E com críticas da comunidade judaica no Brasil, de setores da esquerda judaica que são minoritários, mas que protestam contra isso. Porque não é o fato de você ser judeu ou nascer em Israel que você necessariamente é sionista. Né? Então, eu já recebi, por exemplo, eu fiz uma charge que aparecia o Netanyahu recebendo lá, fazendo a arminha com a mão, recebendo os militares de Israel em Brumadinho, e dizendo, bem-vindo a Brumadinho, e os militares dizendo assim, poxa, desculpe a demora, que a gente estava ocupado matando o palestino. Esse desenho foi taxado de antissemita, saiu até no Jerusalém Post. É inacreditável como que você pode ter tanto problema fazendo desenhos. Isso é impressionante, né? Agora, gente, para concluir aqui a minha fala, eu acho que o Pimenta já falou, já fez uma análise de conjuntura importante. Eu estou falando da minha parte enquanto chargista, né? Já vi de tudo em relação à charge, já vi a polícia bater na porta de escola porque os estudantes tinham utilizado charges minhas sobre violência policial num trabalho sobre Foucault, lá em Sorocaba. A polícia foi lá questionar os professores, os alunos e a diretora por que usaram uma charge minha sobre violência policial num trabalho do Foucault. Né? Então, esse tipo de coisa, eu acredito que, assim, eu imaginava que esse governo, que é eminentemente fascista, mas eu imaginava que ele fosse um fascismo à lá anos 30, mais organizado, mais centrado, sabe? Tipo Goebbels, uma coisa assim, sabe? Não. Para a nossa sorte, é um pessoal completamente despirocado, assim. É um pessoal burro, um pessoal raso, entendeu? Mas ainda assim são fascistas. E a gente não pode nunca dar mole com fascista, burro ou inteligente. Né? A gente tem que estar sempre atento. Eu acho o seguinte, em 64, em que peço também eu não gosto de comparações com 64, porque não é o que está acontecendo agora, né? Os fascistas ou mesmo os militares chegarão ao governo pelo voto. Porque é uma coisa importante no Brasil, de esquerda,
Vida longa ao Brasil 247, ao Brasil de Fato, à Mídia Ninja, todos esses sites, ao Sul 21, que dão voz, né, que fazem o contraponto, e vamos apostar nisso, gente, porque não existe esperança na grande imprensa. Não existe a menor esperança. Hoje, a Globo, porque não está recebendo dinheiro de verba publicitária, o governo Bolsonaro está mandando essa verba para o SBT e para a Record, por isso que o Silvio Santos está recebendo ele lá, tem o Ratinho falando dele, é verba publicitária, gente. Por isso que a Globo hoje bate no Bolsonaro, só não bate no Guedes, bate no Bolsonaro. Porque o Guedes, ele tem esse projeto da reforma da Previdência. Ninguém fala mal da reforma da Previdência, fala mal do Bolsonaro por conta dessa pauta identitária, etc. Mas não fala mal do Guedes. Então, a gente precisa... Hoje, a Folha também está batendo hoje no Bolsonaro, ótimo. Mas não nos esqueçamos que a Folha foi a mesma que disse que tivemos no Brasil uma dita branda. Então, gente, não confie no mainstream. Confie na imprensa que você se sente representado, que é, por exemplo, o Brasil 247 e esses outros veículos de esquerda. Muito obrigado.